Olá, de regresso então para continuar a resolver as questões do teste global. Agora então a questão número 5 consiste no seguinte. Na figura ao lado está representado um sólido composto por um paralelepípedo retângulo ABCD EFGH e pela pirâmide EFGHV. A pirâmide e o paralelepípedo têm a mesma altura. Bem, esta é uma questão composta então por duas alíneas. A primeira alínea consiste então em perceber a posição relativa entre duas retas. Vamos então resolver esta questão neste vídeo e depois a próxima questão noutro vídeo. Incidirá então noutra matéria. Bem, a questão 5.1, as retas FG, eu vou então aqui sinalizar as retas FG. Atenção aqui que eu estou a sinalizar, não estou a sinalizar a reta, estou a sinalizar o segmento, porque a reta há de continuar então infinitamente para ambos os lados. E querem a posição desta reta FG com a reta HC e vou sinalizar então aqui noutra cor a reta HC, a ser isto, mais uma vez a reta continua infinitamente passando então por estes dois pontos. Querem então saber a posição das duas retas. Bem, estas duas retas, olhando aqui para o sólido, bem, elas são não complanares, ok? São não complanares porque não estão no mesmo plano, nem conseguirás imaginar um plano que passe e contenha exatamente as duas retas totalmente em simultâneo. Então as retas são não complanares, ok? São não complanares. Olhando aqui para as nossas opções, temos aqui perpendiculares complanares, perpendiculares não complanares, paralelas e oblíquas. Bem, repara, complanares, elas não são complanares, ok? Perpendiculares não complanares, ok? Aqui são não complanares, a partida será esta opção. Paralelas, não são paralelas. Oblíquas, também não, teriam de se intersetar e elas não se intersetam, estão em posições que não se irão intersetar. Mas a questão aqui é mesmo esta, são não complanares e perpendiculares. Ok? Não te confundas com esta questão. A questão de ser não complanar, mas perpendicular, tem a ver com o seguinte, se fizesses a projeção desta reta aqui para EG, se ela estivesse aqui em EG, a posição das duas seria então perpendicular, por isso é que elas são não complanares, mas dizemos não complanares, mas perpendiculares, ok? Porque se projetasse, traçasse uma linha paralela a esta reta FG a passar aqui, em H, ela seria exatamente perpendicular à reta HC, daí a questão ser mesmo perpendiculares não complanares. O foco aqui, na minha opinião, está em não ser não complanar, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução deste exercício, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Vamos então avançar para o exercício seguinte. Olá, vou resolver neste vídeo então agora a questão 5.2, que consiste exatamente no seguinte: sabendo que o sólido tem um volume total de 500 centímetros cúbicos, qual é então o volume do paralelepípedo e o volume da pirâmide? Bem, este exercício tem algumas situações especiais. A primeira logo consiste, por exemplo, neste sólido, não há uma fórmula para determinar o volume diretamente aqui do sólido, temos que pensar nele de outra forma. Neste caso, na composição então de dois sólidos distintos, na adição de dois sólidos distintos. Então eu vou pensar no volume total. O volume total será nada mais do que o volume do paralelepípedo, mais o volume então da pirâmide. Okay? O volume total é exatamente igual à soma destes dois volumes, do volume do paralelepípedo e do volume da pirâmide. E vou tirar aqui no início algumas considerações que julgo serem importantes, mesmo a nível da resolução, para isso não ficar um pouco confuso. Bem, tu estás aqui numa situação especial, que é a seguinte. Primeiro tens de saber as formas, né? O volume do paralelepípedo, que é um prisma, né? E sendo um prisma, o volume é dado pelo produto entre a área da base e a altura. Okay? E deves saber também que o volume da pirâmide,
qualquer que seja a pirâmide, será então 1/3, ok? 1/3 da área da base vezes a altura. Mas neste caso tu estás numa situação especial, porque, repara, a base da pirâmide, a base que tu vês aqui da pirâmide, é exatamente igual à base do paralelepípedo. E dizem-te mais, aqui no enunciado, repara aqui no enunciado, dizem-te que a pirâmide e o paralelepípedo têm a mesma altura. Ou seja, a altura do paralelepípedo é exatamente igual à altura da pirâmide. E isto é importante, ok? Isto é muito importante. Porque repara, aqui no seguinte, eu vou definir então aqui o volume da pirâmide e vou definir o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo, ok. O volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. Não é? Penso que aqui ninguém terá dúvidas. Eu vou fazer aqui uma definição importante depois para a construção do problema. Eu vou chamar x exatamente a esta área da base vezes a altura. Vou dizer que é x, a área da base vezes a altura é exatamente igual ao meu x. Bem, sendo assim, não é? E sendo o volume da pirâmide 1/3 da área da base vezes a altura, bem, eu penso que não terás dúvidas em perceber esta definição que eu vou fazer aqui em seguida. A área da base vezes a altura será o meu x, que eu defini aqui, e aqui, como, atenção que só podes fazer isto, neste caso, onde a área da base da pirâmide é igual à área da base do prisma e a altura do prisma é exatamente igual à altura da pirâmide. Então, sendo isto x, eu posso dizer que o volume da pirâmide será exatamente 1/3 de x. Okay? Atenção que isto só podes fazer neste caso. Okay? Em que estás nestas condições, da base da pirâmide ser igual à base do paralelepípedo e as alturas serem iguais. Bastava a base ser diferente ou a altura ser diferente, já não podes fazer este tipo de definições. Isto vai ser importante agora aqui no volume total. Porque tu sabes que o volume total é exatamente 500 cm3. Então eu vou partir desta ideia inicial e vou dizer o seguinte. O volume total será exatamente igual ao volume do paralelepípedo, e o volume do paralelepípedo eu então defini aqui como sendo x, ok? Então será igual a x mais o volume da pirâmide que eu defini aqui então como 1/3 de x. Ok, então será igual a x mais 1/3 de x. E agora tu sabes que o volume são 500, penso que são centímetros cúbicos ali, sim. São 500 centímetros cúbicos, então eu vou substituir o valor deste volume total exatamente por aqueles 500 centímetros cúbicos. Então terei aqui que 500 será igual a x mais 1/3 de x. E vou então resolver esta equação em ordem aqui ao x. O que é que eu tenho de fazer aqui? Redução ao mesmo denominador. Vou multiplicar esta fração por 3 e vou multiplicar esta fração por 3. 3 vezes 500 são então 1500 sobre 3 igual a 3x sobre 3 mais então 1x, e 1x é 1x, x sobre 3. Atenção a algum erro que por vezes cometem aqui. Quando tu tens 1/3 de x, está 1/3 vezes x. Repara que o x, estando a multiplicar, ok, isto é, vou dar aqui um pouco de ênfase a este caso, teres isto, 1/3 vezes x, é a mesma coisa que teres 1 vezes x sobre 3, o que há de ser igual a x sobre 3. Repara que isto é tudo igual. Eu não vou reduzir aqui ao mesmo denominador o x, porque o x já está sobre 3. Estando a multiplicar, o x já tem este denominador 3. Okay? Cuidado às vezes com estas situações. Bem, reduzi então tudo aqui ao mesmo denominador. Agora estou em condições de poder eliminar os denominadores e dizer então que 1500 é igual a 3x mais x, ou seja, a 4x. Bem, resolvendo a equação, eu tenho que x será igual, divido tudo por 4 para perceber o valor de x, e será igual a 1500 a dividir então por 4.
ok? E dividir por 4 é simples, porque é basicamente pedir a metade duas vezes, e metade de 1500 são 750, metade de 750 são então 375. E repara, determinei aqui o meu x. E como eu sei da definição aqui que fiz atrás, apenas para economizar algum espaço, tu podias ter andado sempre com a área da base vezes a altura atrás de ti, não havia problema. Mas ao fazer esta definição eu economizei aqui algum espaço no vídeo. Como eu sei que o x é igual à área da base vezes a altura, e terminei aqui que o x é 350, então eu estou em condições de dizer que a área da base vezes a altura é exatamente igual a 375. Ok? Porque o x significava exatamente esta área da base vezes a altura. Ok? E o que é a área da base vezes a altura? É exatamente o volume aqui do paralelepípedo. Ok? Bem, então podemos vir aqui dizer que o volume da pirâmide, podemos até escrever aqui, o volume do paralelepípedo, sendo o volume do paralelepípedo igual exatamente à área da base vezes a altura, né? E a área da base vezes a altura são 375, temos então que o volume do paralelepípedo são 375 e o volume da pirâmide é igual, né, a 1/3 desse valor da área da base vezes a altura, ou seja, a 375 sobre 3. Ok? Então podes dizer que o volume da pirâmide é igual a 375 a dividir por 3, ou seja, 125. Isto, atenção, que eu estou-me a esquecer aqui das unidades, aqui centímetros cúbicos e aqui também centímetros cúbicos. É importante que compreendas aqui esta situação especial. Eu só posso fazer isto estando nestas condições. Okay? Em que a área da base do paralelepípedo é a mesma área da base da pirâmide e a altura da pirâmide é a mesma do paralelepípedo. Daqui podes tirar uma conclusão importante desta situação, dizendo que uma pirâmide ocupa 1/3 de um prisma com a mesma base e a mesma altura. Ok? Esta é uma conclusão importante. Okay? Esta é uma conclusão muito importante neste tipo de problemas. É daqui também dá para perceber melhor a forma do volume da pirâmide. Esta forma indica mesmo este tipo de situações, para que estas formas são muito idênticas. Uma pirâmide ocupará exatamente 1/3 do espaço de um prisma, sendo que, estando nas condições em que a área da base é exatamente a mesma e a altura será exatamente a mesma. Fica então aqui a sugestão da questão 5.2. Sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço. Vamos então avançar.